a nossa aula de geografia, os recursos naturais e a transformação da natureza. Pegue seu livro de geografia e abra na página 62. Todo mundo na página 62. Olha lá. Vocês sabem o que são os recursos naturais? Natural é o que vem de onde? Vem da natureza. Então, olha só, os recursos naturais são elementos da natureza que nós utilizamos para a nossa sobrevivência. Eles são essenciais. Imagina se a gente não tivesse esses recursos, como seria a nossa vida? Como a gente ia viver sem água, sem o ar, sem o solo? Não é isso? Mas lembrando que esses recursos, eles são limitados, eles têm fim. Por isso é importante a gente conservar e preservar para que a gente tenha ao longo das nossas vidas. Nós vamos classificar os recursos naturais em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam, não é? Que a gente pode utilizar muitas e muitas vezes. Já os recursos naturais não renováveis, nós não podemos aproveitá-los muitas vezes, certo? Então, olha aqui. Aqui eu tenho a vegetação. Você acha que a vegetação é um recurso natural renovável ou não renovável? As plantas, olha, elas são muito utilizadas, não é? Desde a sua madeira, as suas folhas, elas são totalmente reaproveitadas. Tudo numa planta nós aproveitamos. Mas o que é que a gente vai fazer para ter ela bastante tempo? O reflorestamento, não é? De onde se retira, a gente planta novamente. Então, a vegetação é um recurso natural renovável. Nós temos aqui o solo, que a gente usa para o plantio, para construir nossas casas, e ele também é um recurso natural renovável. Sabe por quê? Depois que a gente utiliza numa plantação, a gente vai colocar novamente no solo tudo que ele precisa para continuar fértil e a gente vai poder utilizá-lo novamente. Então, o solo também é um recurso natural renovável. Aí nós temos aqui, olha, o vento, que é o ar em movimento. Também é um recurso renovável. O ar está sempre circulando, está sempre se renovando. Então, o vento também é um recurso natural renovável. Aqui nós temos o carvão mineral. O carvão mineral, ele é utilizado apenas uma vez. Então, ele vai ser classificado como recurso natural não renovável. Nós temos aqui o ouro. É um recurso natural não renovável. Você vai transformá-lo, não é? Mas ele não se renova, ele só se transforma. Nós temos aqui a água. A água é um recurso natural renovável. Por quê? Ela também está sempre em movimento. Lá na estação de tratamento da água, a água que é retirada dos rios, ela, no seu movimento, ela é transformada em energia. E aquela água não se perde, vai ser utilizada novamente. Então, a água é também um recurso renovável. E nós temos aqui, olha, o petróleo. O petróleo é classificado como um recurso natural não renovável. Por quê? Dele vai ser transformado e
em combustíveis, não é? Em outros produtos e que não pode voltar novamente à sua forma normal. Então, ele também é um recurso não renovável. Então, lembrando, os recursos naturais são os elementos que vêm da natureza e eles são essenciais para a nossa vida, certo? Eles são classificados em recursos naturais renováveis, os que se renovam, e os recursos naturais não renováveis. Como recursos naturais, Tia colocou alguns exemplos: vegetação, solo, vento, água. Como recursos naturais não renováveis, temos alguns exemplos: carvão, ouro, petróleo, mas nós temos mais recursos aí na nossa natureza. Lembrando, esses recursos, eles são finitos, não é? Eles são limitados, eles têm fim. Então, é muito importante que a gente conserve e preserve a natureza para que a gente tenha esses recursos ao longo das nossas vidas. Agora, você vai colocar o seu livrinho na página 64 e nós vamos para a atividade. Olha só, página 64, primeiro quesito. A pergunta é: o que são os recursos naturais? O que a gente acabou de ver são os elementos que vêm da natureza. Então, nós vamos escrever aqui, ó, elementos da natureza que utilizamos para sobreviver. E vamos agora para o segundo quesito. Nós temos assim: encontre no diagrama 4 exemplos de recursos naturais. Em seguida, escreva cada nome abaixo. Você vai lá no diagrama e encontra os nomes de alguns recursos naturais. Pode ser renovável ou não renovável. Encontraram aí? Agora, nós vamos escrever embaixo, olha: sol, água, vento e petróleo. Você pode colocar um do lado do outro ou também pode escrever uma em cada linha. Terceiro quesito: marque um X nas alternativas verdadeiras. Nós temos 4 aí. Tia vai colocar de lado só para não ocupar muito espaço, tá certo? Vamos lá. Os recursos naturais são extraídos apenas para a sobrevivência dos seres humanos? Não, então não vamos marcar. Há uma grande variedade de recursos naturais no mundo? Sim, marca o segundo quadrinho. Os recursos naturais são elementos construídos pelo ser humano para sua sobrevivência? Não, a gente constrói o solo, o vento, a água, então não marca. A água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios são recursos naturais? Sim. Agora, quarto quesito. No quarto, nós vamos relacionar as colunas. E vai colocar do lado também. Número 1, recursos naturais renováveis. Qual é daí das 3? São os recursos que se renovam naturalmente. Então, número 1. Número 2, recursos naturais limitados. São aqueles que podem se esgotar se forem demasiadamente explorados ou consumidos. Então, número 2.
3. Recursos naturais não renováveis. São aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo acabar definitivamente. Então, 3. Quinto quesito. Na sua opinião, é importante preservar os recursos naturais? Sim ou não? Sim, não é? Então, todo mundo vai colocar sim. E por quê? Você vai justificar. Por que é importante preservar os recursos naturais? Porque eles são essenciais para as nossas vidas, não é? Nós tiramos muita coisa da natureza para a nossa sobrevivência. Então, cada um vai colocar do seu jeito. Tia vai só dar uma clareada, colocar aqui uma resposta, mas aí você pode colocar da sua maneira. Vamos lá. Eles são importantes para nossa sobrevivência. Está aí o quinto quesito. Vamos agora para a página 65. Sexto quesito. Vamos lá. Sexto quesito. Substitua os códigos por sílabas. Forme nomes de recursos naturais e, em seguida, classifique-os. Então, vamos lá. Primeiro, qual vai ser? Trocando as figuras pelas letras. Petróleo. E o petróleo, que tipo de recurso é? Ele é não renovável. Vamos marcar aqui. Do lado, qual palavrinha que a gente vai formar aí? Cobre. E é um recurso natural não renovável. Depois nós temos a água, que é um recurso natural renovável, ilimitado, né, gente? Se não conservar, se não preservar, acaba. E o outro é o solo, que também é um recurso natural limitado. Sétimo quesito. Identifique abaixo as formas de geração de energia. A primeira é o quê? Energia, que vem das usinas. Energia hidrelétrica. Do lado dela, que vem do sol, energia solar. Embaixo, a energia do vento, energia eólica. E a outra, energia termoelétrica. Volto daqui a pouco para a gente continuar a nossa atividade. Continuando, página 66. Vamos lá. Complete a cruzadinha de acordo com cada frase. Letra A. Recurso natural que fornece energia hidrelétrica. Qual é o recurso? A. Água. Letra B. As usinas hidrelétricas transformam a força da água em... Muito bem. Energia. Letra C. A energia eólica é fornecida pelo
vento. Letra D. O Sol produz a energia solar. Letra E. Os combustíveis utilizados nos automóveis vêm do petróleo. Então, você vai preencher a cruzadinha com as palavrinhas que nós encontramos. Vamos agora para o 9º quesito. Por que inicialmente o aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de maneira tão lenta? O que é que nós temos hoje que facilita a nossa vida? A tecnologia, não é? Então, na época, há muitos anos atrás, não existia tanta tecnologia como hoje. Então, tudo era produzido mais lentamente. Então, vamos lá. Porque não havia tecnologia. Agora vamos para o 10º quesito. Cite as consequências de um mau planejamento urbano numa cidade. Quais são as consequências que podem prejudicar? O que é feito que pode prejudicar? A falta de saneamento básico, né, gente? Que é a água, a energia e a rede de esgoto. Né? As construções inadequadas em locais que não podem haver construções. Nós temos também o quê? A destruição das nossas áreas verdes. Então, vamos colocar aí construção. Desordenada. A falta de saneamento básico. A destruição das áreas verdes. Nós temos aí o 10º quesito. 11º. Que tal deixar uma mensagem relacionada aos recursos naturais para as futuras gerações? A gente viu que eles são limitados, não é? Se forem mal utilizados, eles vão acabar. E eles são essenciais para a nossa vida. Então, a tia vai deixar isso aí para você. Você vai escrever uma mensagem no 11º quesito, certo? Falando para as futuras gerações, aos que vão nascer depois da gente. O que é que eles podem fazer pela natureza, pelos recursos naturais, ok? Página 67. Vamos lá? Complete a tabela abaixo com práticas que devem ser evitadas e práticas que devem ser adotadas com relação ao meio ambiente. Vamos primeiro para as práticas que devem ser evitadas. Então, vamos lá. O que é que a gente não pode fazer? A gente não pode poluir, a gente não pode desmatar, a gente não pode desperdiçar, não é isso? Então, vamos lá. Poluição, desmatamento, e desperdício. Tudo que a gente não pode fazer, não é? E práticas que devem ser adotadas. A reciclagem, a gente já viu que ajuda a diminuir o lixo no planeta. O reflorestamento de uma área, não é? Onde se tira uma árvore, a gente pode plantar outra. Então, reflorestamento.
E o consumo consciente. Nada de ficar aí consumindo, comprando, coisas que a gente não precisa e que vai se tornar lixo e vai poluir o meio ambiente. Então, vamos lá. A reciclagem. Tia vai fazer assim para você saber que são 2 quadros. O reflorestamento e o consumo consciente. Ok? 13º, vamos lá. No 13º, nós temos assim: pesquise, resuma e ilustre uma reportagem publicada de jornal, revista, ou você pode também procurar na internet sobre boas práticas relacionadas ao meio ambiente. Você vai escrever algumas linhas aí e ilustrar embaixo. Você pode colar ou você pode também desenhar e pintar. Então, olha só, hoje nós fizemos na classe as páginas 64 até a 67. Tia vai deixar para casa no livro de reforço as páginas 145 e 146. Lá na 146, você só responde até o 5º quesito. Um beijo, até amanhã!